Olá pessoal, eu sou o Caco Guedes e hoje nós estamos inaugurando no blog brasiloctagon.com uma sessão de vídeo notícias, na qual a gente vai procurar trazer para todo mundo que curte o MMA algumas das principais notícias da semana. Como não podia ser diferente, hoje é dia de UFC 140, a gente começa falando sobre isso. As três principais lutas da noite de hoje envolvem brasileiros. A antepenúltima luta da noite será entre Minotauro, Rogério Minotauro, contra Tito Ortiz. O brasileiro Minotauro tem um recorde de 19 vitórias e 5 derrotas no MMA. E hoje ele faz a sua quinta luta pelo UFC. Ele vem de 2 derrotas contra Ryan Bader e contra Phil Davis. O Rogério Minotauro é um boxer, também conhece jiu-jitsu, mas o seu principal estilo é o boxe. Tito Ortiz, que é um cara extremamente experiente, ele tem um cartel de 16 vitórias, 9 derrotas e 1 empate. Ele estreou no UFC em 1997, então é um cara bastante experiente. Ele venceu nomes como Vitor Belfort e Vanderlei Silva, e também já perdeu para o Lyoto Machida. Nas últimas 7 lutas ele tem 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Então ele está passando por um momento bastante ruim, Tito Ortiz, sendo que a única vitória nas últimas 7 lutas foi contra Ryan Bader. Tito Ortiz é um wrestler, gosta de botar para baixo, fazer ground and pound, amassar na grade, e é possível que ele vá tentar essa estratégia contra o Minotauro, que é um trocador. O Minotauro tem tudo para vencer esse combate, principalmente tendo em vista que o Tito Ortiz atravessa um péssimo momento na carreira. Ele está numa curva de baixa absolutamente evidente. Então o Minotauro tem tudo para conseguir essa vitória. Das lutas dessa noite, talvez essa seja a que o brasileiro tenha a maior condição de vencer o combate. Na penúltima luta da noite, o irmão do Minotauro, Rodrigo Minotauro, vai enfrentar Frank Mir, o ex-campeão dos pesos pesados do UFC. O Rodrigo Minotauro tem um cartel de 33 vitórias, 6 derrotas, 1 empate e 1 no contest. No UFC ele tem um cartel de 4 vitórias e 2 derrotas. Ele vem de vitória contra Brennan Schaub no UFC Rio. Quem é que não lembra daquela grande vitória? Frank Mir tem um cartel de 15 vitórias e 5 derrotas. Ele inclusive já venceu o próprio Minotauro no UFC 92 em dezembro de 2008, quando ele foi declarado o campeão interino do UFC, dos pesos pesados. Então é uma luta em que vai ser bastante difícil para o Minotauro, mas a gente sabe que o Minotauro tem um estilo todo próprio, ele luta com o coração, é um cara que não tem tempo ruim, não tem luta perdida, ele vai para cima, não quer saber e tem todas as condições para trazer mais uma vitória para o Brasil. Então os irmãos Nogueira podendo trazer essas vitórias para o Brasil. E na principal luta da noite, Lyoto Machida contra um cara que é terrível. Ele é o atual campeão, Jon Jones, da categoria meio pesado, que para muitos é a categoria mais difícil do UFC. É uma categoria em que o cinturão não para na mão de ninguém. Está sempre trocando de dono. O Lyoto Machida tem um cartel de 17 vitórias e 2 derrotas. Essas 2 derrotas foram recentes. Ele perdeu para o Mauricio Shogun, na ocasião em que ele perdeu o título. E na luta seguinte ele perdeu por decisão para o Quinton Jackson, onde muitos acham que o Lyoto Machida venceu a luta, mas a comissão atlética deu a vitória para o Quinton Jackson. Depois, na luta seguinte, ele se recuperou, uma luta espetacular, onde ele desferiu aquele golpe que fez desabar o gigante e a lenda Randy Couture, inclusive quebrando um dente do Randy Couture. Uma luta espetacular, uma grande recuperação que deu condições agora para ele disputar o título contra um cara que é duríssimo, que é o Jon Jones. O Jon Jones tem um cartel de 14 vitórias e 1 derrota, sendo que a única derrota dele foi por desqualificação.
que ele teria aplicado uma cotovelada ilegal no Matt Hamill. Então é um cara que está praticamente invicto na carreira. Ele tem um estilo muito agressivo, é um cara que acerta muita cotovelada, tem caco de vidro nos cotovelos, ele é muito perigoso, é um cara que, se deixar, ele passa por cima. E o Lyoto Machida é um lutador, é um karateca que dificilmente ele é encontrado no octagon. Ele tem excelente jogo de pernas, uma excelente movimentação, e a chave para vencer esse combate é justamente por aí. Se Machida conseguir se movimentar no octagon e ele conseguir manter a distância para o seu oponente, eu acredito que ele tenha grandes chances de tirar o cinturão e destronar o Jon Jones, e quem sabe retomar a sua estrada de vitórias, e quem sabe retomar com o cinturão novamente uma grande carreira que tem pela frente. Lyoto Machida, sem dúvida nenhuma, é um grande brasileiro, um grande lutador brasileiro no UFC. Além disso, essa semana ainda teve a notícia do Chael Sonnen, que divulgou algumas fotografias com a camisa do Palmeiras, naquela velha rivalidade com o Anderson Silva, que todo mundo sabe é patrocinado pelo Corinthians. Mas o Sonnen, ele passa dos limites, ele fala muita bobagem, ele fala muito mal dos brasileiros, do povo brasileiro, dos lutadores brasileiros, de modo que, me perdoe a torcida do Palmeiras, mas ele não tinha que ter esse vínculo com o Palmeiras. Mas, né, sabe como é que são essas coisas do futebol. Né? Chael Sonnen, que vai enfrentar Mark Munhoz no mês de janeiro de 2012 no UFC on Fox 2, que também terá as lutas, que terá um brasileiro lutando. É o Demian Maia, que vai enfrentar o inglês perigoso Michael Bisping. Caso Chael Sonnen vença essa luta contra Mark Munhoz, ele possivelmente vai disputar o título da categoria contra Anderson Silva. Eu confesso para vocês que eu estou louco para ver essa luta, louco para ver essa revanche e louco para que o Aranha coloque esse cara no devido lugar. O do The Ultimate Fighter, número 14, reality show muito conhecido nos Estados Unidos, que teve sua final realizada no último final de semana, teve a vitória espetacular do brasileiro Diego Brandão, que finalizou seu oponente logo no primeiro round e conseguiu um contrato com o UFC. Diego Brandão, que se coloca na condição de mais um brasileiro em destaque no UFC, e tem tudo para dar certo. Que como o cara é muito bacana, ele ainda doou parte do prêmio para uma instituição de caridade, que mostra o verdadeiro caráter do Diego Brandão, que está mais uma vez de parabéns. O UFC já confirmou também quem serão os treinadores da próxima edição, a 15ª edição do TUF, que começará em breve. E vai ser o Uriah Faber e o Dominick Cruz, dois caras de ponta na categoria peso galo, que são os lutadores menos pesados do UFC. Ainda em destaque dessa categoria, também luta por essa categoria, Miguel Ángel Torres foi demitido do UFC após fazer uma piadinha sobre estupro no Twitter. Ele é ex-campeão do WEC com 30 anos e tem um expressivo cartel de 40 vitórias e 4 derrotas. Eu ia ler aqui o que ele falou no Twitter, mas não vale a pena. É uma brincadeira absolutamente desnecessária, de mau gosto, e agora ele colheu o que plantou e vai ter que procurar outra organização para lutar, porque, segundo Dana White, no UFC ele não luta mais. Renan Barão, que é o outro destaque da categoria galo, vai enfrentar o americano Scott Jorgensen no UFC 143, que vai ser realizado em fevereiro de 2012. Renan Barão, que está invicto a 28 lutas, vem de vitória em cima de Brad Pickett no UFC 138. Caso Renan Barão vença essa luta, ele certamente disputará o título contra o campeão da categoria galo, que é Dominick Cruz, que tem 18 vitórias e 1 derrota e vem de uma sequência de 9 vitórias consecutivas.
Então é mais um brasileiro que está na disputa pelo cinturão. E olha, eu acredito muito que o Renan Barão, se for disputar esse título contra Dominick Cruz, vai levar mais um cinturão para o Brasil. Até porque Dominick Cruz ele tem a maioria de suas vitórias por decisão. Bom, por hoje era isso. Fiquem ligados no blog brasiloctagon.com. A gente vai continuar mantendo as notícias atualizadas para vocês, algumas por vídeo também. Lembrando que estamos no Twitter, no Facebook. Né? Um grande abraço para todo mundo. Vamos torcer para que os brasileiros tragam 3 vitórias hoje do UFC 140 e que o cinturão dos meio pesados volte para o Brasil, agora nas mãos de Lyoto Machida. Falou!